Toda vez que eu começo a gravar, ou ler livro, ou fazer qualquer coisa, orar, ela vem com essa rosquinha, querendo brincar. Né, senhora? Né, senhora? Quer aparecer, senhora? Tchau, senhora. Aqui. Você quer brincar? Você quer? Ok. Prazer, Chip. Gênesis 6, do 5 ao 22. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Escolheu para si aquelas que lhes agradam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens formosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. A Arca de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta na lateral na arca, e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento.
Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Se eu não me engano, até então, nesse tempo, até Deus cumprir, se eu não me engano, até nesse tempo onde Deus falou com Noé, ainda não havia chovido. Então ele nem sabia o que era água, tipo, caindo, enfim. Só que o que mais me impressiona na história de Noé, nesse trecho da história de Noé, a terra por si só já estava completamente um caos. Enfim, vamos usar um raciocínio de a terra tá completamente um caos. Tipo, nada de bom, né? A não ser nada de bom na terra. A não ser os bichinhos, né? Mas enfim. E tá. Só que nesse caos todo só existe uma pessoa que é íntegra. Uma pessoa que Deus enxerga nela algo bom. A única pessoa que andava com ele. E nossa, tipo, não existia outro ser humano a não ser ele, né? E sua família, no caso. Então imagina como tava tudo um caos. E aí eu te pergunto, você prefere ser a pessoa que Deus olha e fala o quão você é íntegro, ou você prefere ser um dos corruptos que tiveram um trágico fim? E não porque Deus é mau, não, muito pelo contrário. A própria palavra já fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Só que nisso tudo, nossa, o cabelo tá muito abençoado. Só que nisso tudo, você sendo a única pessoa íntegra, no caso, e só que o bom, não é nem só isso, o bom que eu vejo na história de Noé, mas que ele não questionou. Ele foi lá e fez. Quantas vezes você já não questionou? A gente precisa aprender a não questionar uma ordem clara. Eu digo isso por mim mesmo, porque às vezes acontece alguma coisa que Deus vai e fala comigo e eu fico questionando, mas por quê? Mas por quê? Tipo, isso tá vindo pra mim também, tá? Eu estou deveras, né, recebendo a palavra também. Questionando, tipo, querendo saber o porquê, sendo que na verdade não, só faz. Entendeu? Claro que Deus já tinha dado a resposta, né, ali. Mas não ficou questionando, tipo, mas por quê? Por que eles estão fazendo isso? Ah, mas porque, tipo, provavelmente ele como andava com Deus, ele já sabia, né, de Adão e Eva, provavelmente. Eu não sei dizer isso. Mas ele, mesmo assim, ele não ficou ali em cima, tipo, buscando sabe, um motivo, entendeu? Um motivo maior do que aquilo que ele precisava saber e precisava fazer, né? Aqui, do 5 ao 7, do capítulo 6, do 5 ao 7, saúde. O problema em si não eram as pessoas, e sim o coração delas corrompido, totalmente corrompido ao mal. Nelas, coração completamente corrompido. O Senhor viu a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda
Toda a inclinação dos pensamentos em seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens também e também os animais, grandes, pequenos, aves, enfim. Aqui a expressão arrependeu-se não é tipo, nossa, Deus errou, que as pessoas, mas e sim se entristeceu, na verdade. Aí aqui tem o homem que criei e depois os homens, os néfilins. Pelo menos no, né? Aqui é o... Acredito que esse o homem que criei é o homem, né, em si, e os néfilins, né, que... Enfim, já é o outro caso naquela época, né, que havia néfilins na Terra. E também posteriormente, quando... Naqueles dias havia néfilins. Nossa, esse é um assunto bem complexo, na verdade, essa história dos néfilins, né? Eu achei bem... Acho que foi uma das primeiras curiosidades que eu assim, olhei e falei... Mas não é algo que eu sempre aqui que eu quero, né, dizer sobre, porque eu também não entendo muito desse assunto, né, não vou mentir. Ainda estou em aprendizado constante. E como eu volto a repetir, no meio disso tudo, Deus viu Noé, que era um homem justo, íntegro e andava com Deus, né, o único de todo mundo, né? Enfim, de toda uma humanidade. O que mais o que mais me pega, tipo, toda essa história, não só essa, mas em outras, como o pecado ele é algo, né, deveras algo que a gente sabe que é mal, tipo, isso tá na cara, mas ele destrói, né? Ele destrói. E quando a gente tá longe de Deus, longe de Cristo, a gente está morto. E não tipo uma morte natural, tipo, nossa, embaixo da terra, mas a morte em que nem Romanos fala. A morte mesmo é você estar longe, você não está em Cristo, né? Você não estando. Cara, isso que é a verdadeira morte, na verdade. Uma coisa que ainda tem muito questionamento, né? Que as pessoas ainda não entenderam que o dilúvio, ele não foi o dilúvio não foi tipo um impulso, tipo, sabe? Mas foi uma consequência da perversidade humana, da rejeição a Deus, a lição, né? Isso tudo é como sobre a corrupção da humanidade, como o pecado ele destrói, na verdade, e que o dilúvio ele foi só uma consequência, na verdade, da corrupção, na verdade, e que Noé obedeceu, né? Noé não era só o único justo, o único de toda uma humanidade inteira, mas ele não sequer questionou a vontade de Deus e sim obedeceu. E que essa é uma das maiores, isso é uma lição, tipo, que veio pra mim também. E é isso.
Deus abençoe. Jesus te ama.